a professora Valéria. Vamos iniciar uma aula de intervalos reais. Como vimos na aula anterior, essa é a representação do conjunto dos números reais na reta real. Ela é ilimitada à direita e à esquerda e possui todos os números racionais e irracionais representados aqui nessa reta real, que tem como ponto central aqui da reta real o zero. Esta aula falaremos sobre intervalos reais, que são subconjuntos do conjunto dos números reais. Então, podemos representar o intervalo real, por exemplo, o intervalo dos números reais, com esse símbolo de mais, ele é representado por todos os números positivos reais mais o zero. Podemos representar de forma geométrica, grifando, por exemplo, eu posso usar aqui o vermelho, esse rachurado vermelho, para representar todos os números da reta real que fazem parte desse intervalo, como o zero, que ele faz parte do meu conjunto, eu digo que ele é fechado nesse extremo, e aberto aqui neste extremo. Então, eu tenho como representação algébrica, esse é o conjunto dos números x reais, x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a zero. Também podemos representá-lo como um conjunto fechado no zero e aberto no lado aqui à direita, né, de quem olha, né, é o lado dos números positivos, ok? Eu posso representar esse lado aberto desse meu intervalo também usando o parêntese. Se eu coloco um asterisco aqui nesse meu conjunto, esse meu subconjunto de R agora passa a ser um intervalo real, onde eu posso representá-lo, tá? Eu posso aqui representá-lo com um intervalo aberto no zero. O zero não faz parte desse intervalo, então eu faço uma bolinha aberta. Então, esse meu intervalo pode ser representado algebricamente como sendo x pertencente a R, tal que x é maior do que zero, ou podemos representar como um intervalo aberto nos dois extremos, ou usando parêntese, ou também usando o colchete aberto. Então, eu posso representar usando qualquer uma dessas representações, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de um intervalo qualquer que vai dos números reais de A até B na reta real. Ele pode ser fechado nos dois extremos, aberto nos dois extremos ou fechado e aberto em um deles, ok? Podemos ter também um intervalo ilimitado no sentido positivo e fechado neste extremo ou aberto, e limitado no sentido negativo e fechado ou aberto nesse extremo, ou um intervalo ilimitado nas duas direções. Vamos falar um pouquinho das operações com intervalos reais. Então, como definido em conjuntos, nas operações com conjuntos, nós também podemos definir as mesmas operações para intervalos reais. Então, nós temos aqui a união de intervalos reais como sendo a união entre dois intervalos dados, aqui o intervalo A, menos 1, que vai do elemento do número real menos 1, fechado, então inclui o menos 1 no meu intervalo até 4 aberto, que está aqui representado nesta reta real.
eu tenho aqui o intervalo B, que vai do número real 2 aberto até mais infinito, ele é ilimitado no lado positivo, e a operação que eu proponho neste exemplo é a união com B. Então, a união dos dois intervalos. Então, para a união destes dois intervalos, eu vou tomar todos os elementos que fazem parte de pelo menos um destes dois intervalos. Então, vai resultar no intervalo que vai de -1 fechado e limitado pelo lado aqui positivo, o lado direito de quem olha aqui para a tela, né? Então, esse intervalo A, união com B, é o intervalo dos elementos x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a -1. Outra forma de representá-lo é o intervalo fechado em -1 e aberto em mais infinito. Um segundo exemplo, foram dados 3 intervalos, A, B e C. O intervalo A de -1 fechado a 4 aberto. O intervalo B de 2 aberto e limitado no sentido positivo. O intervalo C ilimitado aqui no sentido negativo até o número real 3 fechado. A interseção desses 3 intervalos vai ser um intervalo que contém os números reais que fazem parte dos 3 intervalos, A, B e C. Então, é esta parte aqui, que é a parte real dos elementos, dos números reais que estão presentes, né? Que são elementos dos 3 intervalos, que vai de 2 aberto até 3 fechado. 2 aberto, porque o 2 faz parte do intervalo A, faz parte do intervalo C, mas não faz parte do intervalo B. Logo, ele não estará, o 2 não está contido, né? Ele não pertence à interseção desses 3 conjuntos. O número real 3, ele pertence ao intervalo A, pertence ao intervalo B e pertence ao intervalo C. Logo, ele pertence à interseção dos 3 intervalos. Para terminar, nós temos aqui a diferença entre esses dois intervalos A e B dados. Então, eu tenho aqui o meu intervalo A de -1 fechado até o 4 aberto, o intervalo B de 2 aberto até mais infinito, ilimitado no sentido aqui positivo da reta real. Eu quero a operação A menos B. Então, eu quero os elementos que fazem parte do intervalo A, e eu vou retirar do intervalo A os elementos que fazem parte do intervalo B. Então, essa parte que é comum, que é a interseção entre A e B, eu vou retirar na diferença, eu vou pegar apenas os elementos que fazem parte somente do intervalo A, que estão somente os elementos que pertencem somente ao intervalo A, que vai de -1 fechado ao 2 fechado. Por que o 2 pertence a essa diferença? Ele pertence ao intervalo A e não pertence ao intervalo B. Logo, ele pertence à diferença A menos B. Então, o resultado aqui, A menos B, pode ser representado como sendo os elementos x pertencentes aos reais, tal que -1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Então, são os números reais que estão entre -1 e 2, incluindo os seus extremos. São intervalos fechados nos seus extremos. Outra forma de representá-lo é o intervalo que vai de -1 a 2, fechado à direita e à esquerda. Bom, nesta aula ficamos por aqui. Tchau, tchau.